Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimas apoiadoras e caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional, ainda acompanhando essa apuração interminável nos Estados Unidos, de olho na Geórgia, de olho no Arizona, de olho na Pensilvânia e até mesmo em Nevada, para conseguir uma confirmação de quem será o próximo presidente dos Estados Unidos. Nesse momento que eu estou gravando, Joe Biden muito próximo, mas ainda sem uma confirmação final. Mas, de qualquer maneira, o meu personagem principal nessa coluna de hoje não será Joe Biden, nem o Partido Democrata, e sim Donald Trump e o Partido Republicano. Basicamente, o que eu vou tentar imaginar nessa coluna é como fica o Partido Republicano depois de Donald Trump. Repito que no momento em que eu gravo essa coluna ainda não há confirmação definitiva da vitória de Joe Biden e, naturalmente, podemos esperar ainda muitos movimentos até a posse de algum presidente no dia 20 de janeiro de 2021. Mas acredito que as reflexões que eu quero fazer nessa coluna de hoje, elas sirvam para qualquer momento pós-Trump, mesmo que seja daqui a 4 anos, ainda que isso nesse momento se mostre altamente improvável, uma vez que, repito, o democrata Joe Biden se encontra muito perto da vitória. E para a gente tentar imaginar qual é a influência que Donald Trump traz sobre o Partido Republicano, a primeira coisa que é fundamental que se tem em mente é que o chamado Grand Old Party, ou GOP, é um partido extremamente tradicional, um dos mais tradicionais do mundo. Foi criado no ano de 1854 e tem, portanto, uma história de 166 anos. E a despeito das mudanças pelas quais o partido passou nos seus posicionamentos ao longo da sua história, ao longo das últimas décadas, a identidade projetada pelo partido tinha como grande inspiração o presidente Ronald Reagan, que esteve à frente do país entre 1980 e 1988 e que tinha como principal bandeira, associada a um certo conservadorismo social, principalmente a lógica de liberalização econômica. Nesse sentido, ao longo dos anos 1980, era bastante comum que se fizesse aquela dicotomia clássica entre políticos de direita e políticos de esquerda entre o Partido Republicano e o Partido Democrata. Enquanto o Partido Republicano defendia uma menor participação do Estado na economia, os democratas insistiam que era sim necessário que os investimentos estatais se fizessem presentes. Mas esse cenário mudou de forma bastante significativa no início dos anos 1990. Já imerso num contexto de pós-Guerra Fria, o presidente democrata Bill Clinton mudou o perfil adotado pelo seu partido e passou a se dizer um novo democrata. E a lógica de um novo democrata é puxar o Partido Democrata mais para o centro, ou seja, encampando inclusive determinadas posturas que eram bandeiras que vinham sendo defendidas pelo Partido Republicano, como, por exemplo, a liberalização econômica. Com isso, alguns setores que até aquele momento eram bastante marginais dentro do Partido Republicano começaram a ganhar força com a defesa não mais da liberalização econômica, já que nesse ponto havia uma certa aproximação aos rivais do Partido Democrata, mas sim uma valorização dos princípios americanos, dos valores americanos, fazendo com que o Partido Republicano fosse se tornando progressivamente mais conservador do que era antes. Muito embora a gente não pudesse caracterizar o Partido Republicano exatamente como um partido progressista, antes da década de 1980 ou 90, as pautas econômicas liberais começaram de fato a perder força, e o partido começou a ter como principal bandeira o conservadorismo social. E isso não aconteceu de uma hora para outra. Importante lembrar que entre 2001 e 2009, o presidente dos Estados Unidos foi George W. Bush, um republicano dos mais tradicionais. Porém, com a vitória de Obama nas eleições de 2008, e ele finalmente ascendeu à presidência no dia 20 de janeiro de 2009, a agora oposição republicana
passou a ter como bandeira ainda mais forte o conservadorismo social. Não é por acaso que exatamente no ano de 2009, ano em que Obama se torna presidente dos Estados Unidos, é criado às margens do Partido Republicano, nas franjas do Partido Republicano, o movimento chamado Tea Party, que defende exatamente posturas ultraconservadoras para a política americana. E é exatamente nesse Partido Republicano que encontra nas pautas conservadoras as principais munições para combater os seus rivais do Partido Democrata, que Donald Trump encontra terreno fértil para crescer politicamente. Repito, não foi sem resistência. Nas primárias do Partido Republicano do ano de 2016, Donald Trump enfrentou enorme resistência dos setores mais tradicionais do Partido Republicano, aqueles que ainda tinham Ronald Reagan como uma das suas principais inspirações, mas venceu, levou as eleições para a Casa Branca, se tornou presidente e, com isso, mudou o partido por dentro. E dessa forma, o Partido Republicano, ao longo dos últimos anos, ao longo dos últimos 4 anos, se tornou menos o partido de Ronald Reagan e mais o partido de Donald Trump. Agora, no entanto, chegou o momento de o Partido Republicano repensar a sua adesão ao projeto mais trumpista e menos reaganista. As declarações que Donald Trump vem dando com relação à fraude nas eleições não vêm sendo encampadas por figuras importantes do Partido Republicano, e já começa a haver, portanto, um questionamento que é: como fica o Partido Republicano daqui para frente? Se por acaso Donald Trump não permanecer à frente da Casa Branca, será que o Partido Republicano segue sendo uma agremiação de inspiração trumpista? Importante notar que o trumpismo é um projeto absolutamente personalista. É notável que Donald Trump não tenha deixado qualquer herdeiro político, talvez pelo pouco tempo que ele tenha passado à frente da Casa Branca, apenas um mandato, o que não é considerado tanto tempo assim, mas não deixa de ser notável que uma eventual aposentadoria forçada de Donald Trump por uma derrota nas eleições coloque, de fato, o Partido Republicano para repensar se as posturas do presidente Donald Trump não foram divisivas o suficiente para trazer prejuízos para a imagem do partido. Mais do que isso, talvez, para a imagem do próprio país diante do mundo, sobretudo levando em consideração que o Partido Republicano se orgulhava bastante de ser um defensor das liberdades individuais, da projeção da democracia norte-americana para o mundo. Por mais que esse discurso possa ser falho em diversos níveis, a presidência de Donald Trump teve a capacidade de nublar também esse discurso tão tradicional dos republicanos. A se confirmar a vitória de Joe Biden nas eleições de 2020, o Partido Republicano vai ter um grande trabalho pela frente, que é repensar todo o seu posicionamento diante do seu eleitorado, diante das suas bases e diante das suas lideranças. Se esse e outros assuntos do Petit Jornal te interessam, eu tenho certeza que nós temos um curso que vai te interessar bastante também, que é o curso Oriente Médio Hoje, Política, Economia e Cultura, que será ministrado conjuntamente por mim e pelo professor Daniel Souza a partir do dia 17 de novembro. O link para você saber mais sobre o curso está na descrição desse episódio. Dá uma olhada lá e se inscreve o quanto antes. Se você quiser se tornar nosso apoiador, você pode acessar o nosso site www.petitjornal.com.br e deixar por lá a sua contribuição. E fica aqui o meu agradecimento aos apoiadores que chegam junto com o Petit Jornal o tempo todo para a gente fazer a nossa cobertura sobre os assuntos de política internacional e de economia. A vocês, meu muito obrigado. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.